temos que caminhar ao encontro das promessas do Senhor, e assim alcançaremos os bens que Ele nos reserva, a vida eterna. Irmãos e irmãs, essa frase da oração coleta que o sacerdote rezou hoje no número 5 do folhetinho do povo de Deus, resume a liturgia do 26º domingo do tempo comum. É que em geral nós vivemos despreocupados, e às vezes bem despreocupados, e não somos totalmente consequentes em nossa vida aqui na terra. Ai daqueles que vivem despreocupadamente em Sião, nos dizia o profeta Amós na primeira leitura. São aquelas pessoas, e podemos ser uma dessas, demasiado seguras de si mesmo, pessoas cheias de soberba, que atuam muitas vezes sem consequências nos seus atos, pensando que dominam a sua vida, pensando inclusive que dominam o destino da sua própria vida. Aparece naquele filme do Mandela, ele dizendo essa frase, que somos os senhores do nosso destino. Mas nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que essa frase não é em sentido absoluto. Jamais o homem poderá ter um controle total do seu destino. Por exemplo, e a sua saúde? O seu viver? A qualquer hora, na hora que você menos espera, de repente aparece um problema de saúde, apesar de que você esteja se cuidando, não é? Ou de repente, quando você menos espera, Deus o chama ou a chama para a vida eterna. Aqui eu me lembrei de uma música intitulada Quanto Tempo Você Tem? Do Bruno Camurati. As horas passam bem depressa diante dos nossos olhos, irmãos. E quanto menos nós esperamos, nós já estamos com os nossos 50 anos, 60 anos, 70 ou mais, se chegamos a isso. E muitas vezes nós dizemos, diz essa música, eu tenho que zoar, eu tenho que curtir, tenho que aproveitar a minha vida. E para isso eu grito, tenho todo o tempo do mundo, tenho todo o tempo do mundo. E o Bruno faz essa pergunta, será? Será que tu tens todo o tempo do mundo? Ninguém sabe o dia ou a hora, nem nunca saberá. Pense bem. Eu conheço muito bem o Bruno Camurati e sei por que ele escreveu essa música, as experiências espirituais que ele tem na sua vida. E ele se pergunta, e ele nos pergunta nessa música, quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? De fato, ontem foi beatificada uma garota italiana do movimento Folcolares, que eu deixo meus parabéns àqueles que são aqui da paróquia do movimento Folcolares, por ter uma beata no seu movimento, beatificada sábado em Roma. Essa menina nasceu em 1971, mas foi levada à morte por uma doença, morreu com 18 anos. E para todos ela foi um raio de luz. E de fato o apelido dela, o nome dela era Chiara, e o apelido dela era Chiara Luce, Chiara, clara, luz. Ela não viveu muitos anos, mas foi um Lázaro para muitas pessoas. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, nos dizia São Paulo na segunda leitura. As horas passam bem depressa diante dos nossos olhos, irmãos e irmãs. Cada segundo vale ouro, gente. É preciso lutar enquanto nós temos tempo na nossa vida. Façamos o melhor com a nossa vida. Façamos aquilo que Deus deseja
com a nossa vida, servindo a nosso Senhor, ajudando aos nossos irmãos. Sejamos Lázaros. De fato, o nome Lázaro significa Deus ajuda. E quantas pessoas precisam da ajuda de Deus através da minha pessoa? O que você está fazendo com o seu tempo? Como tu usas o teu tempo hoje? O teu tempo é um talento, irmãos, um dom precioso. Tu tens que fazer rendê-lo. Um segundo vale ouro. Não desperdice nenhum segundo. Não perca tempo para amar verdadeiramente. Não perca tempo, gente. Não perca tempo para amar desinteressadamente. Não perca tempo para perdoar. Não perca o tempo para servir. Irmãos, o ontem é o hoje para aquele que ama. O passado, para aquele que ama, é superado pelo presente. E o teu tempo é um dom. Renda este dom. Que não aconteça conosco esse terrível fato contado por Jesus no Evangelho de hoje. Esse rico, epulão, que morre e não entra na vida eterna. Aqui de fato é uma das passagens mais claras do Evangelho que fala sobre a existência do inferno. E o Papa nos dizia hoje no Ângelus lá em Roma, que essa parábola do rico epulão e do pobre Lázaro nos lembra que, nos dizia o Papa, enquanto estejamos neste mundo, devemos escutar o Senhor, que nos fala mediante as Sagradas Escrituras, e viver segundo a sua vontade. Pelo contrário, depois da morte, será muito tarde para arrepender-nos. Que verdade, hein, gente? É como nos convida São Paulo na segunda leitura de hoje. Guardemos os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja, sejamos íntegros, sem mancha, até o dia que Deus nos chame para a vida eterna. Irmãos, lhes exorto a que façamos todos aqui façamos o bem. E São Paulo de fato nos dá algumas pistas para alcançarmos a vida eterna. Ele nos diz: foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Caminho duro, hein, gente? Caminho duro. Não é fácil lutar pela salvação. A gente não pode perder o tempo. Mas como diz o Salmo 145, hoje o Senhor faz erguer os caídos. Quando a gente cai, o Senhor nos pega, nos levanta. Ele é fiel para sempre. Ele é fiel. Ele dá alimento aos famintos. Nós que somos famintos, nós somos famintos de amor. Precisamos amar, aproveitar o tempo para amar de verdade, desinteressadamente. E Deus ajuda. Ele é Lázaro na nossa vida. Sempre sai ao teu encontro. E como nos dizia o Papa, e termino com isso também no dia de hoje, o nosso destino eterno está condicionado pela nossa atitude. Depende de que nós sigamos o caminho que Deus nos mostrou para chegar à vida eterna. E olha o que diz o Papa: e este caminho é o amor, não entendido como sentimento, mas como serviço aos demais. Irmãos, vocês estão servindo aos demais? Você está aproveitando o seu tempo para amar desinteressadamente? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.